Olá! Hoje vou narrar uma história que se passa em uma silenciosa floresta. Por motivos alheios às vontades dos governantes, ela ganhou uma fama não desejada e que as autoridades não querem que continue. Por tal motivo, chamarei simplesmente de floresta ou de bosque. A história eu nomeei de Os Sussurros da Floresta Silenciosa. Júnior, Emir e Pablo eram três amigos curiosos e destemidos. Eles nasceram no Brasil, mas eram filhos de imigrantes e sempre ouviram falar de uma famosa floresta que existe no país onde seus pais nasceram. Como prêmio por terem conseguido passar no vestibular, foram presenteados com uma viagem para lá. Obviamente que já fizeram planos para poderem ir ao local. Assim, viajaram para outro lado do mundo com o intuito de conhecer o país de origem de seus pais e para explorar o tal bosque. Primeiro, agendaram uma visita acompanhados de um guia e outros turistas. Logo de chegada, notaram que o local era muito silencioso e as inúmeras árvores eram tão altas e densas que o vento nem conseguia passear entre seus troncos. A luz do sol mal penetrava em meio à sombra das copas das árvores e o ar era gélido e úmido. Suas raízes pareciam não ser capazes de se firmar nas profundezas do solo. Por isso, podiam ser vistas saltadas pelo caminho. O guia explicou que a extensão do local era de 38 quilômetros quadrados, porém havia muitos pontos onde não era indicado IR, pois a floresta era muito mais densa e facilmente a pessoa se perderia e não conseguiria voltar para a trilha e que talvez os guardas florestais pudessem demorar a conseguir encontrar quem se perdeu. Explicou ainda que o solo era formado por lava enrijecida e que também não existiam perigos de ataques de animais, pois a vida selvagem era quase inexistente. Os amigos perceberam que, exceto pela voz do guia e ocasionalmente por algo dito por algum dos turistas, a única coisa que se ouvia era o som dos próprios passos, ecoando pela trilha entre as árvores. Era um silêncio estranho, perturbador, como se a floresta estivesse os observando. O guia terminou a explicação, narrando que antigamente ali já foi local de práticas não aceitas atualmente, e disso surgiu a lenda de que os espíritos das pessoas abandonadas para morrer estavam pela floresta assustando os visitantes. Destacou que todas essas histórias não passavam de lenda urbanas que se valiam de fatos reais para criar narrativas fictícias. Ao ouvirem isso, os três aventureiros erroneamente interpretaram como um incentivo para que explorassem o local, investigando a verdade por trás da lenda. Escutaram atentos tudo e decidiram que voltariam sozinhos para explorarem e confirmar se as histórias sombrias e macabras que seus pais contavam eram verdadeiras. Não eram medrosos, então não acharam que seriam afetados pelo medo. Separaram o que precisavam e na manhã do dia seguinte voltaram dispostos a passar a noite ali. Adentraram a parte mais fechada e enquanto caminhavam pela densa vegetação, os amigos sentiram uma mudança na atmosfera que não estava presente quando visitaram com o guia. O ar estava carregado de uma sensação de tristeza profunda e desespero. Era como se tivessem uma pressão sobre seus ombros. Os suspiros das almas perdidas pareciam ecoar suavemente em seus ouvidos. Mas eles continuaram ignorando os sussurros inquietantes, tentando justificar que eram sons comuns de uma floresta. Enquanto se aventuravam mais fundo no bosque, encontraram amontoados de objetos abandonados, mochilas, sapatos e pedaços de roupas. Era como se a floresta tivesse engolido as pessoas e as histórias delas. Júnior pegou uma foto desgastada do chão, mostrando um rosto sorridente agora obscurecido. O sol começava a se pôr e as sombras se tornavam cada vez mais longas. Era hora de ir embora, mas os amigos tinham planos de pernoitar na floresta e, sendo assim, montaram uma barraca num claro. O frio era intenso e uma névoa densa se instalou ao seu redor. Fizeram uma fogueira e ficaram conversando. Naquele momento da noite, o silêncio da floresta era perturbador. Mas, ao mesmo tempo, essa ausência de som começava a deixá-los relaxados e confiantes de que a noite seria tranquila e que na manhã seguinte poderiam partir confirmando tudo o que fora falado pelo guia. As horas começavam a avançar e o frio a se acentuar, não restando outra alternativa a não ser se aconchegar dentro de seus sacos de dormir
que os aguardavam na barraca. Enquanto tentavam dormir, ouviram murmúrios indistintos vindo da escuridão. Eram vozes sussurrantes, lamentos e risos melancólicos, como se as árvores tivessem ganhado vida e estivessem imitando as vozes daqueles que haviam partido. Emir acordou no meio da noite e viu uma figura espectral parada ao seu lado. Era uma mulher com cabelos longos e vestindo um vestido branco sujo. Seu rosto estava voltado para Emir, mas seu olhar estava vazio e sem vida. Ela estendeu uma mão pálida em direção ao jovem, sussurrando palavras incompreensíveis. Emir gritou, acordando Júnior e Pablo, que não viram a figura. A mulher desapareceu na névoa, deixando-o até então destemido jovem em lágrimas. Eles tentaram acalmar Emir, dizendo que era apenas uma ilusão causada pelo medo, mas mesmo sem nada ter visto, também sentiram a presença inquietante. Na manhã seguinte, decidiram partir, mas a floresta tinha outros planos para eles. Descobriram que estavam perdidos. A floresta mudara seu caminho. Aparentemente, as árvores se fecharam atrás deles, como se tentassem mantê-los cativos. Cada vez que tentavam se afastar, eram trazidos de volta ao mesmo lugar. O dia se transformou em noite novamente, e eles continuavam a ouvir os sussurros e lamentos. Agora, as sombras se moviam à sua volta, como se tivessem vida própria. Emir começou a perder a sanidade, gritando para as sombras que o assombravam. Júnior e Pablo tentaram consolá-lo, mas era tarde demais. Com um olhar vazio nos olhos, deu um passo para trás e desapareceu na névoa da floresta, como se as próprias árvores o tivessem engolido. Por dias, Júnior e Pablo continuaram a vagar sem rumo e sem serem encontrados pelos guardas florestais. Agora, eles já não ouviam somente os antigos lamentos, também ouviam os pedidos de socorro de Emir. Porém, não o encontrava, e a tentativa de seguir os pedidos de socorro os fazia adentrar mais e mais para a escuridão do bosque. Estavam desesperados e mal sabiam que agora tinham sido condenados a ouvir os sussurros e lamentos dos espíritos da floresta para sempre. Perceberam que a floresta era mais do que apenas árvores e sombras. Era o lar de almas atormentadas e perdidas, que tinham a intenção de nunca deixar seus visitantes intrépidos escaparem. Contudo, para eles aquela descoberta veio tarde demais. Ninguém jamais soube o destino deles, e como a segunda visita ao local não tivesse sido comunicada a qualquer outra pessoa, ninguém suspeitou que pudessem ter se perdido ali. Suas vozes sussurrantes e os gritos desesperados ocasionalmente ecoam pela floresta, advertindo aqueles que ousam se aventurar naquelas profundezas escuras e sombrias, onde as almas perdidas da floresta esperam ansiosamente por novas presas que ousam desafiar os avisos. Essa foi a história dessa semana. Se gostou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e caso queira ouvir algum tipo de história, deixe nos comentários. Até a próxima semana.